E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O ambiente no futebol brasileiro é conhecido por sua intensidade e pela constante pressão por resultados. No entanto, poucas declarações geram tanto impacto quanto um técnico experiente se pronunciando publicamente sobre o desempenho de um jogador. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente quando Cuca, um dos treinadores mais respeitados do país, soltou uma frase que rapidamente tomou conta dos noticiários: "Não joga mais comigo". A afirmação veio logo após uma partida em que a equipe comandada por Cuca não conseguiu apresentar o futebol esperado. O técnico, visivelmente frustrado, não hesitou em demonstrar sua insatisfação com um dos jogadores do elenco, cuja identidade, a princípio, foi mantida em sigilo. Porém, nos bastidores, a informação rapidamente circulou, deixando claro que a paciência do treinador havia chegado ao limite. O jogador em questão, que vinha recebendo oportunidades no time, a titular, não correspondeu às expectativas, acumulando atuações abaixo do esperado. Fontes próximas ao clube indicam que a gota d'água teria sido uma sequência de erros durante o último confronto, comprometendo diretamente o desempenho da equipe e levando Cuca a tomar uma decisão drástica. Essa postura, embora enérgica, não chega a ser uma surpresa para quem conhece o estilo do treinador. Cuca sempre foi um técnico exigente, focado em resultados e na competitividade de seus elencos. Quando sente que um jogador não está rendendo no nível necessário, ele não hesita em fazer mudanças, mesmo que isso gere desconforto interno. A reação do elenco foi de surpresa e apreensão. Muitos jogadores compreenderam o desabafo de Cuca como um sinal claro de que ninguém tem lugar garantido no time e que qualquer um que não estiver comprometido pode perder espaço. Outros, porém, viram a declaração como um exagero, algo que poderia ter sido tratado internamente sem exposição pública. A torcida, como era de se esperar, se dividiu. Enquanto uma parte dos fãs apoiou a atitude do treinador, argumentando que disciplina e cobrança são essenciais no futebol profissional, outra parte criticou a forma como a situação foi conduzida, temendo que o clima no vestiário pudesse ser afetado negativamente. A diretoria do clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio, mas nos bastidores há uma movimentação para acalmar os ânimos e evitar que a polêmica tome proporções ainda maiores. Existe também a possibilidade de que o jogador envolvido busque uma transferência para outra equipe, caso sinta que não terá mais espaço com Cuca. A imprensa esportiva já especula sobre quem será o substituto na equipe titular. Se há algo que Cuca sempre demonstrou ao longo de sua carreira, é que ele não tem medo de promover mudanças quando julga necessário. Portanto, os próximos jogos devem trazer novidades na escalação e na postura do time em campo. O técnico também sabe que, apesar da cobrança, a decisão pode ter desdobramentos inesperados. Se os resultados não melhorarem rapidamente, a pressão pode recair sobre ele próprio, algo comum no futebol, onde a linha entre o sucesso e a contestação é tênue. Por outro lado, há quem veja essa atitude como um recado claro de que o time precisa elevar seu nível competitivo. Cuca já viveu situações parecidas em outros clubes, e em muitas delas conseguiu extrair o melhor de seus jogadores ao desafiar seus limites. O episódio também levanta um debate sobre a melhor forma de gerir um grupo de jogadores, até que ponto a cobrança pública pode ser benéfica? Será que expor a insatisfação com um atleta na imprensa é o caminho ideal para resolver problemas internos? Essas questões ficam abertas para discussão, independentemente das opiniões. O fato é que o futebol brasileiro segue sendo um terreno fértil para emoções fortes, declarações polêmicas e decisões que movimentam torcedores, analistas e a mídia esportiva. A relação entre treinadores e jogadores sempre foi complexa, marcada por momentos de cumplicidade, mas também de tensão. Nem sempre há um desfecho positivo e muitas vezes rupturas são inevitáveis. Seja como for, a decisão de Cuca já está tomada e agora resta saber como o time responderá dentro de campo. Os próximos jogos serão decisivos para entender se essa atitude servirá como um ponto de virada ou se criará ainda mais desafios para a equipe. O futebol, como sempre, não perdoa erros, e cada detalhe pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Cuca apostou alto, resta saber se
Essa decisão será lembrada como um acerto ou um erro que custará caro. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar. A repercussão da declaração de Cuca continua crescendo nos bastidores do clube e no meio esportivo. Após a frase contundente do treinador, surgiram diversas interpretações sobre o que realmente motivou essa decisão drástica. Para alguns, trata-se apenas de um desabafo momentâneo, mas para outros pode ser um indício de problemas internos mais profundos no elenco. Nos corredores do clube, comenta-se que a insatisfação de Cuca não surgiu de uma única partida ruim. O treinador já vinha demonstrando preocupação com a postura do jogador nos treinos e na falta de comprometimento dentro de campo. A gota d'água teria sido uma sequência de falhas que colocaram em risco a estratégia da equipe em momentos decisivos. Além do aspecto técnico, o temperamento do jogador também pode ter pesado na decisão do treinador. Em times competitivos, a mentalidade vencedora é tão importante quanto o talento individual, e qualquer indício de desinteresse ou desmotivação pode ser visto como um problema sério. Cuca, conhecido por sua forte personalidade, não costuma tolerar esse tipo de comportamento. A diretoria, que normalmente evita se envolver diretamente em questões de escalação, agora se vê diante de um dilema. Por um lado, confia no trabalho do treinador e na necessidade de manter a disciplina no elenco. Por outro, sabe que uma decisão tão rígida pode desvalorizar o jogador no mercado e gerar insatisfação nos bastidores. A imprensa esportiva já começou a buscar informações sobre o destino do atleta. Algumas fontes indicam que ele pode ser emprestado para outro clube, enquanto outras sugerem que sua permanência dependerá de uma conversa direta com Cuca para tentar reverter a situação. O problema é que, depois de uma declaração tão contundente, um retorno ao time pode ser complicado. Para os torcedores, a polêmica gera expectativas sobre as próximas escalações. Quem assumirá a vaga deixada pelo jogador afastado? O time conseguirá manter um bom desempenho sem ele? Essas dúvidas só aumentarão a pressão sobre o elenco e sobre Cuca, que agora precisará justificar sua decisão com bons resultados em campo. O histórico do treinador mostra que ele não teme tomar decisões difíceis. Ao longo de sua carreira, já afastou jogadores renomados por entender que a equipe precisava de um novo direcionamento. Em alguns casos, as mudanças trouxeram sucesso imediato. Em outros, as consequências foram desafiadoras. Outro ponto que entra em discussão é o impacto psicológico dessa situação. O jogador afastado pode reagir de diferentes formas, buscar provar seu valor em outra equipe, trabalhar duro para recuperar a confiança do treinador, ou, no pior dos cenários, se desmotivar ainda mais, prejudicando sua carreira. A forma como ele lidará com essa adversidade será determinante para seu futuro. Enquanto isso, o vestiário segue atento. Jogadores sabem que no futebol, a linha entre ser titular e ser descartado é muito tênue. A postura de Cuca serve como um alerta para todos. Ninguém está acima das exigências do treinador, e o desempenho será sempre o fator decisivo. O futebol é um esporte dinâmico, e situações como essa mostram como tudo pode mudar de uma hora para outra. A decisão de Cuca gerou impacto imediato, mas o verdadeiro desfecho dessa história ainda está por ser escrito. Seja qual for o resultado, uma coisa é certa: essa polêmica ainda renderá muitos debates nos próximos dias. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.